Você já imaginou como seria a sua vida se você trabalhasse menos tempo por semana e ainda assim ganhasse mais dinheiro suficiente para você viver bem? Parece um sonho, né? Só que é exatamente isso que o Timothy Ferriss propõe no seu livro Trabalhe 4 horas por semana. E não é papo de guru da internet, não. Hoje eu vou te mostrar os principais conceitos desse livro, com exemplos práticos, curiosidades, algumas provocações que vão te fazer repensar sua relação com o trabalho e com o dinheiro. Já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo pode ser o começo de uma nova vida. Prontos pro próximo voo, Ayas? Esse livro é pra você ler torcendo o nariz e falar as coisas do tipo assim: mas pra ele é fácil. Pra ele, poxa, aí é tranquilo. Pra mim não, pra mim é dureza. Também, nasceu num berço de ouro? Nossa, pra mim não daria certo nunca. Ele que foi favorecido, deve ser herdeiro. Só que você sabe que eu adoro trazer aqui assuntos no canal pra sua evolução, e eu gosto de te tirar desta zoninha de conforto e fazer com que você reflita de fato. Então, acompanhe esse raciocínio comigo e veja sua mente, explodindo e expandindo mais um pouquinho. Reflita comigo, por que ainda trabalhamos como no século passado? A maioria das pessoas passa 8, 10, até 12 horas por dia trabalhando. Só que você já parou para pensar que esse modelo de trabalho foi criado lá na Revolução Industrial? Sim, lá no século XIX, o Henry Ford estabeleceu a jornada de 8 horas para otimizar a produção das fábricas. E a gente segue nesse mesmo modelo até hoje, como se fosse algo imutável, uma regra que não pode quebrar. O Ferriss diz: ser ocupado é uma forma disfarçada de preguiça. Pensar e agir de forma seletiva e inteligente exige muito mais esforço do que simplesmente ficar ocupado. Ou seja, trabalhar muito não é sinônimo de produtividade. Você que tá aí, você sente que tá sendo produtivo de fato? Ou talvez você só esteja preenchendo horas do seu dia? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, mas tem que ser sincero, hein? No ano de 2007, ou seja, 17 anos atrás, o Tim Ferriss escreveu esse livro e aqui vale lembrar que até 2019 nós trabalhávamos de uma forma. E na pandemia isso mudou completamente. Muitas vezes mudou até hoje para as pessoas, né? Para algumas delas. Só que o livro foi escrito muito antes disso. E o Ferriss já orientava um modelo de trabalho que poderia ser muito mais eficiente e que promoveria muito mais qualidade de vida para quem conseguisse aplicar. O grande propósito desse livro é ensinar como sair do modelo tradicional de trabalho exaustivo, ou conhecido desde muito tempo, e criar um estilo de vida mais leve, mais produtivo, mais prazeroso também. Então, o Tim defende no livro que alguma coisa vai além da prosperidade financeira, que as pessoas precisam ter também uma excelente qualidade de vida, precisam ter mobilidade, precisam ter flexibilidade, desfrutar de tudo isso ainda jovens e cheio de saúde, principalmente, né? Porque muitas vezes a vida passou e aí você vai olhar para trás, o que você fez da vida enquanto você podia fazer nada? Então, ele diz que essa é a vida dos novos ricos e que você também pode ter essa vida seguindo o modelo de trabalho criado por ele, conhecido como deal. No inglês, quando as pessoas fecham um acordo, elas apertam as mãos e falam deal. É como se fosse negócio fechado ou feito, tá falado, acabou. Pronto, tá feito. E o Ferriss usou as letras da palavra deal como um acrônimo onde cada letra tem um significado. O D significa definition, ou definição. O E significa elimination, ou eliminação. O A significa automation, ou automação. E o L significa liberation, ou libertação. A letra D de definição vai atuar muito mais na sua mentalidade. É aqui que você vira um senso comum equivocado de cabeça para baixo e define as suas regras. Por exemplo, enquanto uma pessoa estaria dizendo, quero trabalhar para mim mesmo, o novo rico diria assim, eu quero que outros trabalhem para mim. Ele diz que a renda relativa é mais importante do que a renda absoluta. A renda relativa olha tanto para o dinheiro quanto para o tempo, enquanto que a renda absoluta olha só para o dinheiro. Um bom exemplo de renda relativa é se a gente considerar uma pessoa que ganha 10 mil reais, mora em uma cidade do interior e trabalha 12 horas por semana, em comparação com outra pessoa que ganha 15 mil, mora em um bairro nobre de São Paulo,
trabalha 40 horas por semana. Então, friamente, pelo que a gente está acostumado, a gente diria que quem ganha 15 mil é mais rico, né? Mas, analisando a quantidade de horas trabalhadas e o custo de vida da pessoa que mora no interior, obviamente ela é a mais rica. É assim que o autor do livro sugere que a gente passe a enxergar nessa etapa de definição. Basicamente, preciso mudar o meu modo de ver o trabalho pensando fora da caixa e pensar como melhorar minha renda relativa, ou seja, quanto tempo eu tenho que trabalhar para ganhar o que eu ganho e onde a minha renda valeria mais. Agora que você já aprendeu a pensar como um novo rico, vamos para a letra E, de eliminação. Segundo Tim Ferriss, você precisa eliminar tudo que não te gera resultado. Vou te dar alguns exemplos para facilitar. Digamos que você é um pequeno empresário. Aliás, me conta aqui, o que você faz? Qual é a tua atividade? Quero te conhecer. Mas digamos que você seja esse empresário que já tem as suas rotinas bem definidas, teu trabalho está bem estruturado, você olha teu e-mail toda hora, faz o mesmo processo de checagem de equipamento, sei lá, todos os dias, verifica como estão ali as instalações da tua loja, enfim, acompanha tudo de perto, desde o início até o fim do expediente. Nesse caso, pode estar priorizando atividades que não necessariamente vão te trazer um retorno financeiro. Trocar uma lâmpada, por exemplo, é menos importante do que atender aquele cliente potencial que acabou de chegar na empresa. Entendeu o ponto aqui, a virada? O Tim sugere que a gente faça a seguinte pergunta: se eu fizesse essa atividade só uma vez por semana, ainda assim funcionaria? Aqui já traz uma reflexão que a gente não está acostumado a fazer, porque a gente trabalha de uma forma automática, quase que robótica, você concorda? E ele diz no livro que a maioria das pessoas, quando faz essa pergunta, já diminui muito a rotina diária. Outra sugestão que ele dá é aplicar o princípio 80-20, lei de Pareto, onde 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. E o objetivo aqui é identificar quais são as poucas atividades que são essenciais para poder eliminar o restante. Por exemplo, descubra quais clientes, projetos ou atividades trazem mais retorno financeiro e foque neles, foca nisso. Se você for pensar em aplicar na vida pessoal, uma ideia seria reduzir compromissos sociais, por exemplo. Não precisa socializar toda hora, todo dia, desgasta, né? Quem gosta ainda vai lá, mas tem gente que nem gosta, só faz por obrigação. Será que precisa tanto isso na tua vida? Pode diminuir? Tarefa doméstica, será que não tem um jeito de otimizar para você não fazer todos os dias as mesmas coisas? Sabe? Obrigações que não agregam valor precisam ser tratadas como coisas que não agregam valor de fato. A terceira letra é a letra A, automatizar. E aqui ele sugere que a gente faça atividades automatizadas para que a gente não precise estar sempre presencialmente no trabalho. Uma das habilidades mais críticas necessárias para se tornar um membro dos novos ricos é justamente aprender a se comunicar e gerenciar tudo remotamente. Foi esse tópico que eu mencionei lá no início. O Ferriss, ele não fazia ideia que depois de 17 anos da publicação do livro, teria pandemia e que o mundo precisaria aprender a trabalhar, por exemplo, remotamente, como todo mundo, ou a maioria, ou muitas pessoas fizeram. Hoje, a maioria das atividades já são automatizadas. A gente já faz muita coisa online e a gente tem ótimos resultados. Só que, ainda assim, existem pessoas que não conseguem aceitar, sabe? É uma trava, é um bloqueio, não conseguem aceitar essa modalidade de trabalho com automação ou automatização das coisas. E ele, em 2007, já defendia esse modelo de trabalho, dizendo que a gente deve aprender a nos substituir de alguma forma dentro do sistema. E o trabalho vai funcionar até melhor, inclusive. No caso de vendas, pode alcançar até mais pessoas. Uma máquina faz muito mais do que um ser humano faz, sem o desgaste que o ser humano sofre. Eu fico imaginando o Tim Ferriss, hoje em dia, tendo em mãos nada mais, nada menos do que o ChatGPT. Você já pensou como é que seria? A gente pode pedir tudo lá para ele, pode pedir para ele pesquisar qualquer coisa e ele faz pra gente, isso é maravilhoso. E ele continua no livro: nunca automatize algo que possa ser eliminado e nunca delegue algo que possa ser automatizado. Eu já me vem à cabeça aqui a Netflix, que é uma plataforma que ganha dinheiro enquanto você assiste, ou seja, extremamente automatizada. Mas, obviamente, tem os seus
gestores, tem as pessoas estratégicas que mantêm aquele negócio funcionando perfeitamente, né? Mas existem tantas profissões assim hoje em dia, eu, inclusive, sou um bom exemplo disso, de certa forma, na minha equipe e tudo mais. Entre as minhas atividades, eu também sou mentora de mais de 10 mil águias, todas elas atendidas de forma remota e online através do Clube Investidor Águia. Só que para tudo isso funcionar, eu tive que ralar bastante, aprender muita coisa, não foi da noite pro dia. Eu tenho hoje sistema de gestão, tenho a minha plataforma de estudos, tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, me ajudando a manter tudo organizado para as minhas águias, enfim, oferecendo a melhor experiência. Inclusive, até posso citar aqui para você, uma vez eu estava num cruzeiro, abri o computador e dei aula em alto mar. Experiência incrível, né? Eu tava tão realizada ali, enfim, de poder fazer isso, de não ter que abrir mão das férias, por exemplo, no momento em família, mas também de poder realizar o trabalho de uma forma bem feita. Por quê? Porque é tecnologia, tem uma parte do processo que ficou mais fácil. Eu concordo com o Tim que realmente a automatização das coisas me permite fazer muito mais com muito menos, permite melhorar o dia a dia. Assim também creio que seja para muitos profissionais. Então, de fato, você deveria também analisar por aí o que é possível automatizar, sabe? O que dá para melhorar? O que dá para não depender tanto de mim como depende hoje, para de repente eu gerenciar remotamente, por exemplo. Bom, por fim, a gente chega na letra L de libertação, e aqui, como a própria palavra já diz, o Tim Ferriss orienta que você se liberte de horas dentro do ambiente de trabalho e separe tempo para fazer o que realmente importa. Segundo ele, a vida é curta demais para passar a vida toda respondendo e-mail, por exemplo. Essa etapa já está ligada diretamente com a anterior, porque ele dá conselhos de como conseguir fazer com que seu chefe te libere para trabalhar remotamente, ou que você busque um trabalho que não precise estar 100% do tempo presencialmente. Ele diz que essa forma de trabalhar vai melhorar drasticamente a sua qualidade de vida. Ele tem razão, né? Porque estando em casa, você acaba pensando em soluções mais eficientes para entregar suas atividades, você está mais feliz, de certa forma, mais realizado, e aí ele traz algumas soluções. Por exemplo, se você tem uma atividade para entregar em uma semana, ele sugere que internamente você reduza esse prazo para 24 horas, forçando o seu cérebro a pensar em como fazer mais rápido. Muito bom, né? Mais efetivo, todo mundo ganha. Tem gente que acha que trabalhar menos é sinônimo de preguiça. Só que o Ferriss, no livro, explica que o objetivo não é evitar o trabalho, e sim encontrar formas mais inteligentes de trabalhar. Na verdade, quem segue o modelo DEAL trabalha com muito mais foco e estratégia, né? Então, se você pensa que vai parar de trabalhar e ficar milionário, assim, fácil do nada, sem pensar em soluções inteligentes, esquece, você deve estar no vídeo errado, no canal errado, esquece. Ele sugere que depois que você consiga se libertar e trabalhar de qualquer lugar, você comece a tirar mini aposentadorias, passando talvez meses em cada cidade ou em cada país, conhecendo culturas diferentes, vivendo com a sua renda relativa ao lugar que você está, enfim. O ideal é que você procure lugares onde o seu dinheiro tem mais poder de compra, né? De repente você vai sair daqui para morar na Europa, mas aí lá a moeda é euro, então tem que pensar nisso também. Ele conta a história que no trabalho dele, ele ganhava em dólar. E aí ele contratou pessoas terceirizadas que moram na Índia e pagava essas pessoas em rúpias, que é a moeda lá da Índia. Se você não sabe, $1 é quase 90 vezes o valor de uma rúpia. Então, só nessa estratégia, ele já economizava muito. Só que, além disso, ele escolheu morar um tempo na Argentina, onde a moeda é o peso. Também vale muito menos do que o dólar. Então, unindo essas duas estratégias, ele vivia uma vida muito confortável, o dinheiro rendia muito mais para ele. Só que aqui ele também traz uma reflexão, tá? Toda essa mudança começa aqui dentro, na mentalidade. Então, para se familiarizar com a ideia de uma mini aposentadoria, é essencial primeiro você se desprender do materialismo, parar de se comparar aos outros, e essa parte é realmente muito difícil, porque são aspectos que já estão ali, profundamente enraizados na nossa cultura, que valoriza velocidade, grandiosidade, até ostentação. Segundo o autor, esse processo de desconstrução mental leva em média 3 meses. Só depois desse período é que se percebe o quanto de tempo é desperdiçado com distrações e ilusão de estar sempre ocupado de certa forma. Incrível, né? Quando eu li esse livro, ele me trouxe várias vertentes que eu ainda nem tinha observado. Eu não acho que esse modelo se aplica para todas as pessoas, porque a gente tem, afinal de contas, excelentes profissões que precisam estar presencialmente nos lugares.
um médico, por exemplo, um cirurgião, não tem o que fazer. E além disso, o funcionamento do país depende dessas pessoas, né? Então, eu acredito sim que muitas lições do livro podem ser aplicadas no nosso dia a dia, melhorando, otimizando a nossa rotina de trabalho e qualidade de vida como um todo. Mas talvez algumas lições não se apliquem mesmo para qualquer pessoa. E aí, a minha pergunta é, você gostou deste modelo de vida, deste modelo do livro? Trabalhar menos, ganhar mais, ter tempo para curtir a vida? Parece um sonho, né? Só que para algumas pessoas talvez seja só uma questão de escolha, de pensar mais inteligente. Se você quer mais conteúdo sobre isso, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você conhece alguém que vive reclamando, sabe, da rotina de trabalho, enfim, já sabe, compartilhe esse vídeo urgentemente com ela. Até o próximo voo, Águia!